Olá, seja bem-vindo ao nosso seminário de cura interior. É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez e hoje, totalmente num formato novo, nós estamos aqui com um seminário online. É o primeiro seminário online que nós ministramos. Normalmente nós só tivemos seminários presenciais, mas devido, tudo isso que a gente está vivendo e passando, nós estamos nesse formato aqui. Então é algo novo para nós, que Deus ele possa estar abençoando, direcionando. Não vamos estar tendo o contato direto presencial, mas nós estamos debaixo de oração, nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo. E eu creio no meu coração que Deus ele vai fazer algo na minha vida, algo novo na minha vida, algo novo na sua vida. Que o Espírito Santo ele vai trazer revelações de verdades espirituais, vai jogar luz sobre as nossas trevas, trazendo revelações e trazendo a nossa memória, a nossa mente, aquilo que nós precisamos, colocar para fora, aquilo que nós precisamos ser restaurados, aquilo que nós precisamos ser curados. E o desejo do meu coração é que você dê mais um passo em direção ao caminho de cura, ao caminho de libertação. Então é com alegria que nós damos início ao nosso seminário de cura interior online, o seminário CI, Que bênção, E alegria por você estar aqui conosco, para esse seminário. Hoje nós estamos dando início, amanhã, sábado, às 19h30 nós vamos estar aqui novamente e no domingo, 9 horas da manhã, nós vamos estar encerrando. Então vão ser 3 dias de meditação, 3 dias de busca de Deus, de palavra de Deus na nossa vida, e eu creio que você vai ser abençoado, eu vou ser abençoado em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Vamos adorar ao Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar e com teu olho venha nos ungir.
outra vez aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Bênção demais estar aqui com você, celebrando, adorando a Deus, buscando ao Senhor e crendo no nosso coração de que o Espírito Santo vai trazer acréscimo, que o Espírito Santo vai trazer crescimento, que o Espírito Santo vai ter liberdade de agir na minha vida, na sua vida, que ele vai trazer libertação ao meu coração e ao seu, e que nós vamos caminhar, vamos dar mais um passo no caminho da nossa cura. Nós vamos pensar na palavra de Deus, nós vamos ler um texto que se encontra em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Esse texto é o texto que nós vamos estar pensando aqui nesse seminário, nesses dias, e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus ele ministrou ao meu coração, e eu espero que você receba de Deus, eu espero que a palavra possa vir de encontro às suas necessidades, que seja proveitoso na sua vida e que ao chegarmos aqui no final nós estejamos abençoados, né? Eu queria compartilhar então com você Gênesis capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E o que eu quero pensar com você, o que nós vamos estar pensando aqui nesses dias, baseado aqui nesse texto da palavra de Deus, o que nós queremos deixar aqui para você? De repente você pode estar pensando: pastor, o que esse texto tem a ver com cura interior? O que isso tem a ver com libertação? Por isso é importante você estar aqui até o fim, participar com a gente até o final, não perder, porque nós vamos dar uma sequência aqui. Hoje eu quero abordar algumas coisas aqui com você, amanhã eu quero dar sequência e no domingo eu quero fazer o fechamento com você. Aí sim você vai entender, né, o que Deus ele quer ministrar, falar ao nosso coração.
Como receber a cura de Deus? Como receber a cura de Deus? E é isso que nós vamos estar pensando aqui nestes dias, nesse seminário, né? Nesse formato online. Então nós estamos dando início a mais um seminário de cura interior. E para você que já faz seminários aqui conosco, e para você que está começando, para você que já faz, vai ficar fácil o seu entendimento, mas nós vamos rever alguns princípios aqui que você já viu. E para você que está participando pela primeira vez, nós precisamos aqui abordar inicialmente alguns princípios elementares. Eu preciso abordar aqui com você alguns princípios fundamentais para que aconteça cura e libertação. Então nós precisamos vamos rever com quem já faz seminário conosco e vamos ver com aqueles que estão talvez no seu primeiro seminário aqui, participando pela primeira vez conosco. Muito obrigado pela sua credibilidade, muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe, que você alcance de Deus aquilo que você tem almejado e buscado no seu coração. Então, quais são esses princípios elementares e fundamentais para a libertação e cura interior? Primeiro princípio que eu preciso deixar aqui é que libertação é autolibertação. Então, o primeiro princípio que a gente precisa abordar aqui é de que libertação é autolibertação. O que significa isso, pastor? Significa que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então eu preciso entender isso. E aqui a gente desmistifica alguns princípios de libertação que estão ainda no nosso meio e que nós herdamos culturalmente como princípio de libertação, e nós aprendemos algumas coisas, alguns conceitos de libertação que não são princípios de libertação, porque libertação é auto-libertação. Então o que eu preciso entender? Que a minha libertação depende de mim. Então não vai ser um fator externo que vai promover isso. Não vai ser o seminário aqui que vai fazer isso na sua vida, não. O seminário não tem esse poder de libertar e curar. Mas o poder ele vem de Deus, mas a responsabilidade é minha e a sua. Então a responsabilidade da libertação, da minha libertação e da minha cura é minha. Então eu preciso entender isso. Eu preciso querer isso. Então não vai ser uma oração forte, uma unção com óleo. Não vai ser um congresso. Não vai ser um fator externo. Não vai ser um pastor. Não vai ser uma igreja. Não. Isso é questão pessoal, relacional, é questão eu com Deus. Então eu preciso entender o princípio de libertação. E libertação é auto-libertação. É você e Deus. Aqui esse tempo é uma desculpa para nós estarmos juntos e é uma desculpa para darmos liberdade ao Espírito Santo, para que através da palavra, que é uma ferramenta, você possa entrar nesse processo, né, de autolibertação, revendo conceitos, valores na sua vida, identificando determinadas coisas que você precisa deixar. Então, primeiro princípio, libertação é autolibertação. Segundo princípio é que libertação é para os justos. E o nosso conhecimento de libertação é que libertação era para o ímpio, que libertação é para o não crente, que libertação é expulsar demônio, é colocar a mão na cabeça de uma pessoa e repreender demônio e expulsar demônio. Não, isso não é libertação, isso é exorcismo. Então, libertação
é para justo. Isso está em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 8. É para a pessoa que já tem um conhecimento de Deus, que já teve uma experiência, que passou por novo nascimento. Então começa o processo de libertação, porque libertação é um processo. Cura interior é um processo. Eu estou no caminho de cura. Eu estou no processo de libertação. Então libertação não é para os que estão lá fora. Tem muita gente dentro de Arraial, dentro de igreja, que já tem anos que se diz cristão, que se diz crente e que não é liberto. E ainda a gente poeta, né? A gente espiritualiza, porque a gente tem uma tendência de espiritualizar as coisas, e aí a gente ainda espiritualiza, a gente pega textos e usa textos para argumentar os nossos pretextos. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Só que está tudo aí na sua vida. Você tem Cristo, você está na igreja, você é da igreja, e nada muda na sua vida. Tudo a mesma coisa, sempre as mesmices, os mesmos erros, os mesmos pecados, a sua vida não anda, você não entende o porquê, é um círculo, né? É um ciclo, vai e volta, gangorra espiritual, altos e baixos, não há uma constância. Por quê? Porque eu não entendo. E eu acho que Jesus já fez tudo lá na cruz do Calvário, que eu não preciso fazer nada, que eu só aceitei Jesus na minha vida e está tudo resolvido para mim. E não está, né? Por quê? Porque libertação é para o justo. Então, se você é justo, se você já nasceu de novo, você precisa de libertação. Um outro princípio que eu preciso caminhar com você aqui é de que a igreja não é lugar de libertos. Então esse conceito de que igreja é um pedaço do céu na terra, que igreja é lugar de perfeição, que é tudo perfeito, que a igreja é maravilhosa, que igreja não tem erro, que igreja não tem falha, que igreja não tem pecado, isso é mentira. Isso é mentira porque a igreja não é lugar de libertos, a igreja é lugar de libertação. Então por isso, porque onde tiver ser humano, onde tiver homem, tem problema. Você está entendendo? Então igreja não é um lugar de liberto. Tem gente que acha que vai chegar na igreja que é tudo maravilha, que é tudo show de bola, né? Não, ali é um lugar de libertação. Ali é um lugar onde acontece libertação, mas não é um lugar de libertos. Todo mundo que está ali é lindo, maravilhoso, é anjo. Não é anjo, né? Não é anjo. Então a igreja não é lugar de libertos, mas a igreja é lugar de libertação. Um outro princípio importante aqui para a gente caminhar é de que a responsabilidade da minha libertação e da minha cura é minha. Então a responsabilidade da sua libertação e da sua cura é sua, não é de ninguém. Então não transfira responsabilidades. A gente tem a tendência de transferir responsabilidades. Nós transferimos para a igreja, nós transferimos para pessoas, para profeta, para pastor. Não, a responsabilidade é sua. Existe um preço e eu é que preciso pagar o preço. Existem portas que eu abri e que eu tenho que fechar. Existem altares que eu erigi e eu que preciso quebrar. E ninguém pode fazer isso por mim. Sou eu é que tenho que fechar as portas que eu abri e abrir as portas que eu fechei. Sou eu que preciso voltar nos lugares onde eu erigi altares e quebrar esses altares que dão legalidade para o inferno agir na minha vida. E eu sou crente, mas sofro perseguição espiritual. E o grande problema é o que me persegue.
Porque bênção é perseguição espiritual e maldição é perseguição espiritual. Maldição não é do diabo, maldição Deus que instituiu. Maldição é vara de correção de Deus. Deus usa o diabo até mesmo para me abençoar. Você está entendendo? Nós estamos entendendo? Então a responsabilidade da minha cura e da minha libertação não é de ninguém. Não adianta eu querer transferir. Não, a responsabilidade é minha. Um outro princípio bíblico espiritual é que nós estamos sujeitos à lei da herança e à lei da responsabilidade. O que é isso, pastor? A lei da herança é que nós herdamos uma série de coisas. Quer ver um negócio? Nós herdamos geneticamente, fisicamente, né? Então, existe uma herança genética na minha vida. E da mesma forma que eu herdo geneticamente, nós herdamos também emocionalmente e espiritualmente. Então, existem heranças aí na sua vida que você recebeu. Então, você recebeu herança genética, você recebeu herança emocional e você recebeu herança espiritual. Então, existem heranças. Só que eu preciso entender que a lei da herança é 30% da minha vida. Então, tudo que acontece na sua vida, 30% de tudo que acontece na sua vida é por causa de herança, por causa da lei de herança. Você herdou. Ok? Tá dando para entender? E 70% daquilo que a gente vive, daquilo que acontece comigo e com você, é a lei de responsabilidade. Então, são as suas escolhas. É a lei de semeadura. Eu não estou satisfeito com a minha vida. Olha para trás, veja o que você plantou, porque o que você está vivendo é o que você está colhendo, o que você plantou. Se você não está feliz, satisfeito com aquilo que você está colhendo, comece a plantar sementes boas para que você possa colher sementes, frutos bons, né? Não sementes, fruto também é semente para haver multiplicação. Mas o que eu preciso entender então? Que 30% do que eu vivo é lei de herança e 70% do que eu vivo é lei de responsabilidade. São as minhas escolhas, né? Que decidem isso, que promovem isso, ok? Uma outra coisa, um outro princípio é que para haver libertação e cura é necessário 3 coisas: confissão, arrependimento e deixar pecado. Então, confessar pecado, se arrepender de pecado, deixar pecado. Para eu ser liberto e para eu receber cura da parte de Deus, eu preciso pelo menos dessas 3 coisas. Sem essas 3 coisas, elas são essenciais e estão interligadas. Eu preciso confessar, reconhecer e confessar o meu pecado. Eu preciso me arrepender. O que é o arrependimento? Eu não fazer mais, né? Então eu preciso confessar, me arrepender e eu preciso deixar o pecado. Olha a palavra que Jesus libera para Maria Madalena: mulher, vá e não peques mais, né? Ela foi pega em adultério, pela lei a pessoa sofria morte por apedrejamento. Só que ali tem um diferencial: as pedras não eram para Madalena, as pedras na realidade eles queriam matar a Jesus, porque o apedrejamento era no lugar do flagrante. E aí o que acontece? Eles levam a mulher para ele e eles estão cheios de pedra nas mãos. E eles perguntam: mestre, essa mulher foi pego em adultério e pela lei, a lei manda que se mate por apedrejamento. O que tu dizes? Né? Na real eles estavam querendo o quê? Dependendo do que ele falar, a gente dá um jeito, apedreja ele aqui mesmo. Então a intenção não era Madalena, a intenção era Jesus. Mas aí Jesus, sabiamente, né, ele vira e fala assim: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí eles todos largam as pedras ali
vão embora e sobra só ele e Madalena. E ele vira para ela e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, só sobrou eu e o Senhor. Aí ele libera a palavra: mulher, vá e não peques mais. Madalena se arrependeu. Ela não voltou para a vida antiga. Ela deixou o seu pecado. Ela deixou o adultério. Ela deixou a prostituição. Ela deixou a porneia. Ela deixou o sexo ilícito. Ela deixou. Então, ela confessou, se arrependeu e deixou. Então, para que eu possa receber libertação e cura interior, tem que acontecer essas três coisas na minha vida. Não adianta acontecer uma, acontecer duas. Não, tem que ser as três. Eu preciso confessar, eu preciso me arrepender e eu preciso deixar o meu pecado. Um outro princípio aqui, inicial, que eu preciso deixar, você que já faz, você já sabe, agora você que está começando, você está recebendo. Para haver libertação e cura, é preciso haver uma outra palavrinha chave chamada renúncia. Então eu preciso renunciar. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que haver renúncia, eu tenho que abrir mão de determinadas coisas. Eu preciso deixar e eu preciso renunciar. Por exemplo, eu falei de herança, a lei da herança. Tem coisas que eu preciso renunciar. Não, eu vou orar para quebrar a maldição. Maldição não se quebra. Não se quebra a maldição. Então, se renuncia heranças. Então, eu posso renunciar isso. Eu posso fazer essas renúncias. Eu não quero isso para a minha vida. Eu abro mão. Eu renuncio essa herança. Eu não quero isso para a minha vida. Então, para haver libertação e cura interior, é necessário que haja renúncia. Um outro princípiozinho bíblico aqui que eu preciso deixar para você é que para haver libertação e cura, é preciso entender que isso é um processo na minha vida. Então eu tenho que entender que libertação e cura é processo. Não é de um dia para o outro. Não é uma oração forte que vai resolver o meu problema. Não é unção com óleo. Não é eu participar de campanha disso, campanha. Não tem nada contra a campanha, nada disso. Eu estou te mostrando que isso não tem poder para mudar a sua vida, para te libertar e para te curar. Isso são ferramentas, né? Eu vou participar do congresso tal, vou no seminário tal. Eu vou participar do seminário de cura, eu vou participar do encontro. Não tem nada contra, né? Nada disso, muito pelo contrário. Só que isso são ferramentas. Mas para acontecer libertação e cura, eu preciso entender, eu preciso ter o discernimento de que isso é um processo na minha vida, que isso não vai acontecer com passe de mágica, que não vai ser um pozinho mágico, não vai ser uma oraçãozinha, não vai ser jogar uma aguinha em mim, não vai, porque não é místico, é processo. E lembrando para você que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então tem que começar em mim, eu tenho que querer, eu tenho que dar início a esse processo. Então não é passe de mágica, não é místico, não é misticismo, não. Então libertação e cura é um processo. Um outro princípiozinho aqui para a gente caminhar é que eu preciso, para haver libertação e cura, é preciso conserto. E a Bíblia fala que você precisa voltar aonde caiu. Então eu tenho que fazer esse caminho de volta. Não adianta eu querer ignorar. Eu falo assim, não, já aceitei Jesus, eu não preciso voltar, eu não preciso fazer conserto, eu não preciso pedir perdão. Tudo bem, você pode até caminhar. Só que você vai sofrer perseguições espirituais. Por quê? Porque não houve conserto. Porque você não voltou ao lugar que você caiu. Porque não houve a renúncia.
não houve o cancelamento, e aí as legalidades estão estabelecidas, e o inferno, Satanás, ele age através de legalidades. Então é através de legalidades que o diabo trabalha, que o diabo age. Então, enquanto tiver legalidades na sua vida, ele tem o direito legal de agir. Por quê? Porque tem uma legalidade aí. Então, se eu não volto, se eu não faço conserto, se eu não desfaço o que eu fiz, se eu não renuncio, se eu não peço perdão, se eu não me arrependo, se eu não confesso, se eu não deixo, existe uma legalidade. Por isso que vai vir a oscilação. Por quê? Porque em certos momentos eu vou sofrer perseguição e eu vou estar vulnerável, e o diabo tem direito legal e ele vai estar agindo. Então eu preciso voltar aonde eu caí e eu preciso fazer conserto. Eu preciso fazer o caminho de volta. Ok? Um último princípiozinho básico, elementar, fundamental aqui é que para acontecer libertação e cura é necessário uma decisão espiritual. Daniel toma essa decisão. Daniel decidiu firmemente no seu coração. Coração na Bíblia é espírito. Ele tomou uma decisão espiritual. Decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as coisas de Babilônia. Então houve uma decisão espiritual por parte de Daniel. Eu não vou me contaminar com Babilônia. Então, para acontecer libertação e cura, tem que haver uma decisão. Aquilo que eu falei, depende de você, não depende do outro. Não é fator externo, é fator interno. É uma decisão minha, pessoal. E aí desencadeia o processo e eu vou passar por etapas, né? E eu preciso vencer essas etapas. Eu preciso ir colocando os meus lixos para fora, eu preciso ir fazer os consertos, voltar aos lugares que eu caí, eu preciso desfazer o que eu fiz, eu preciso fechar portas que eu abri na minha vida, na minha alma, que estão aí, estão abertas, e há acessos, né? Acesso do mundo espiritual, há acesso do inferno, há acesso de demônios na minha vida, e eu sofro essa perseguição espiritual. Então, o grande problema hoje de igreja não é a questão tanta espiritual, tem também, não é tanto espiritual, é mais alma. A igreja tem sido almática, o problema da igreja está na alma. E nós temos vivido um evangelho almático, pregado um evangelho almático, pregado um evangelho de autoajuda, pregado um evangelho de conquista, de triunfalismo, de prosperidade, tudo isso alma. E a alma é o filtro de todas as coisas. Ela está entre o corpo e o espírito. Ela age em duas dimensões, no corpo e no espírito. Então, dependendo daquilo que predomina na sua vida, né, você vai tender para um dos dois lados. De repente, o que prevalece é o físico, as coisas do físico, então sua alma vai se mover na direção do físico e não do espiritual. E o espírito vai sofrer, vai ser colocado em cadeias espirituais que precisam ser quebradas. Libertação. Ok? Está dando para entender? Então eu preciso tomar uma decisão espiritual. Decidir firmemente no meu coração. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu quero fazer conserto com Deus. Eu quero viver o que Deus tem para mim, para minha vida. Então é preciso decisão. Agora vamos voltar aqui para o texto. O texto ele fala do princípio. Gênesis é o livro dos princípios, é o livro do princípio. E Deus é Deus de princípios. Então o texto nos fala de princípio, o princípio de tudo, o começo de tudo, o início de tudo. Tudo tem um princípio, tudo tem uma razão de ser. Então tudo tem um princípio, tudo tem uma razão de ser.
E sobre o que o texto fala? O texto ele fala sobre a queda do homem. Fala sobre a queda da humanidade. O homem caiu. O que significa isso, pastor? O homem caiu, queda. O que significa isso? Ele se desviou do propósito. E o que é propósito? É a intenção original de Deus. Então o homem se desvia do propósito, ele se desvia da intenção original de Deus e o homem peca contra Deus. Ele peca contra o Criador. E o que é pecado? Pecado, vou dar algumas definições para você, não são todas, algumas definições, ok? Pecado é a origem de todo mal, é o que está acontecendo aqui. O homem vai pecar e ele vai dar origem ao mal. Antes era tudo pleno, tudo perfeito, um homem perfeito, todas as coisas perfeitas, mas devido ao livre-arbítrio que o homem tem, o direito dele escolher e decidir, né? Porque Deus nos cria com esse livre-arbítrio, com o direito de decisão, né? Então, o homem aqui, através dessa decisão pelo mal, ele dá origem a todo mal, e o mal entra naquilo que era perfeito, entra na criação. Uma outra definição de pecado é que pecado é um estado mal da alma. Salvação, ela é uma, mas salvação, ela tem que acontecer em 3 momentos. Paulo, ele diz em Tessalonicenses 5:23 que eu tenho que conservar irrepreensível espírito, alma e corpo, porque o homem, ele é tricótomo e o homem é um inteiro. O homem não é só espírito, e muitas vezes nós erramos como igreja em apenas pregar salvação do espírito, e alma e corpo. Salvação da alma e do corpo, porque nós somos um inteiro. Então salvação é uma, mas ela tem que acontecer no meu espírito. Como é que o meu espírito ele é salvo? Pela fé, né? Eu creio no sacrifício, eu creio na palavra. O meu espírito vai ser revivificado, eu vou nascer de novo. Espírito salvo pela fé. Não preciso pagar preço, não preciso fazer nada, só preciso ter fé, né? A salvação é pela fé, não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é pela fé, é por meio da fé. Então o espírito é salvo pela fé. E a alma? A alma, ela é salva pela palavra, pela renovação do vosso entendimento. Então minha alma, ela é salva pela palavra. O espírito pela fé, a alma pela palavra e o corpo, pastor, pela ressurreição. Jesus deixou o corpo lá, ele ressuscita, ele deixou o corpo? Não, ele levou o corpo. Por quê? Porque nós somos o inteiro. Você está entendendo? Então, o grande problema nosso é a alma. Pecado está do mal da alma. A alma não quer se converter. O espírito se converteu, você às vezes está salvo, mas você continua levando uma vida totalmente fora de propósito de Deus. Por quê? Porque sua alma não se sujeita, sua alma não se converte, a sua alma está cheia de hábitos, cheia de costumes, cheia de práticas ilícitas que desagradam a Deus, e você não consegue superar. Aí você espiritualiza, você usa a Bíblia, e a carne é fraca, eu não consigo, eu não dou conta, eu amo Deus, mas eu não consigo. Por quê? Porque sua alma não se converte. Então minha alma precisa também ser salva. Então pecado é um estado mal da alma. Teologia vai definir, falar que pecado é errar o alvo. O alvo é Deus, e quando eu erro o alvo, eu estou pecando. E uma definição aqui no texto, porque quando o versículo fala assim, olha, de tudo que tem no jardim vocês podem comer. Aí Deus vai dar um limite, mas
da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então Deus estabeleceu um limite para o homem. Então o que é o pecado? É ultrapassar o limite estabelecido por Deus. E pecado também, a Bíblia vai falar que pecado é morte. O salário do pecado, a consequência do pecado é morte. Não morte física, também física, mas Paulo não está falando de morte física. A primeira morte que entrou foi espiritual, aqui com Eva. Eva comeu, ela não caiu dura fisicamente, não. Ela foi, levou e deu para Adão. Adão comeu também. Então a morte que foi a primeira morte instaurada aqui é a morte espiritual. Aí depois veio morte física e também morte eterna. E Paulo está falando de morte eterna, Apocalipse 21:8, de segunda morte, que é morte eterna. Morte é separação, morte física, separação de corpo, de alma, de espírito, então eu perco o corpo. Separação eterna, alma e espírito separados para todo sempre de Deus. Então, morte eterna é uma separação eterna de Deus. Então, pecado é morte. Então, o homem pecou. O mal entrou na criação, o homem pecou e o mal foi instaurado na criação e começou a haver então um desequilíbrio. E devido a essa queda que desse primeiro casal, Adão e Eva, princípio de humanidade, devido a essa queda desse casal aqui, todos nós precisamos de libertação e cura. Lembra lá do princípio da lei da herança? Nós herdamos pecado. Eu já nasci inclinado ao pecado. Eu já nasci com uma natureza pecaminosa. Minha mãe não me ensinou, minha mãe e meu pai não me ensinou a pecar. Minha mãe e meu pai não me ensinou a ser rebelde. Minha mãe e meu pai não me ensinou a mentir. Minha mãe e meu pai não me ensinou a ser desobediente. Não. Eles não me ensinaram isso, mas isso está em mim, porque eu herdei. Por causa dessa queda aqui, desse primeiro casal, nós herdamos isso na nossa natureza e por causa dessa queda, você e eu, sim, precisamos. Mas pastor, mas eu já sou crente, já aceitei Jesus. E daí, meu irmão? A cruz não é fim de redenção, a cruz é princípio. Você deu o primeiro passo, você tem Jesus na sua vida, você já é cristão, você já pertence à igreja, joia, esse é o primeiro passo. Mas a cruz não é fim, a cruz é princípio de redenção. Jesus, ele deixou 2 convitezinhos, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. É o primeiro convitezinho, né? Mas ele não parou aí não. Ele vai para um segundo convitezinho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. O processo continua. Há um processo. Você está entendendo? Ah, não, eu já fui para a cruz, está tudo resolvido na minha vida. Não está. Não está. Então, eu preciso de libertação e eu preciso de cura. Devido a essa herança, eu herdei essa natureza pecaminosa dos primeiros pais aqui, Adão e Eva. Então Deus te trouxe hoje aqui. Você está aqui hoje participando desse seminário. Você está aqui ouvindo essa palavra. Para você talvez que já faz seminário com a gente, você está fazendo mais um, dando mais um passo. E para você que está iniciando, começando, você está aqui. Deus te trouxe aqui para que você receba libertação e cura na sua vida. Então nós estamos aqui porque Deus está nos dando mais uma oportunidade para receber libertação e cura. E hoje nós estamos dando mais um passo no caminho da libertação e da cura. Você está dando mais um passo, glória a Deus, né? No caminho de libertação e cura. E que Deus
Esse é o desejo do meu coração. Deus tem falado muito comigo nesse sentido desde o ano passado, que Deus possa gerar algo novo na sua vida, e não apenas gerar algo novo na sua vida, mas que Deus ele possa te dar a oportunidade para que você possa viver, não apenas ser gerado, mas viver, não apenas receber algo novo, mas viver algo novo na sua vida. E por isso nós estamos aqui. E Deus vai gerar nesses dias, Deus ele está gerando algo novo na sua vida, na sua casa, que você receba em nome de Jesus de Nazaré. Mas como receber a cura de Deus? E o que esse texto tem a ver com libertação e cura? O que o texto nos ensina aqui? O que nós podemos extrair aqui do texto? Né? Quais os princípios espirituais, bíblicos espirituais aqui, para que eu possa dar mais um passo no caminho de libertação e mais um passo no caminho de cura? Então esse texto aqui é o princípio, irmão, irmã. Aqui é o princípio. E existem alguns princípios aqui, eu vou deixar alguns hoje, vou dar sequência amanhã e vou fechar no domingo com você, crendo no meu coração de que ao chegar no domingo pela manhã, nós já vamos ter recebido de Deus em nome de Jesus. Então eu quero deixar alguns princípios, eu vou tentar deixar 5 princípios, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar deixar 5 princípios aqui com você. Então, primeiro princípio: como receber a cura de Deus? Parando de ferir a santidade de Deus. Como é que eu vou receber libertação e cura de Deus? Como é que eu vou receber a cura de Deus? Primeiro princípio: parando de ferir a santidade de Deus. O que está acontecendo aqui nesse texto? O que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 3? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma ofensa, uma ferida ao princípio de santidade de Deus. A atitude de Eva e de Adão feriu o princípio de santidade de Deus. Então o princípio de santidade está sendo ferido. A atitude de Eva se rebelou contra a santidade de Deus. Está havendo uma rebelião contra a santidade de Deus e está havendo uma rebelião contra o reino de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Então, para eu receber cura de Deus, aí pastor, mas eu não sou Adão e Eva, mas você herdou, eu herdei. E para nós sermos libertos e recebermos cura de Deus, eu preciso parar de ferir esse princípio de santidade de Deus. É o que eles estão fazendo aqui. Eles estão ferindo o princípio de santidade e eles estão se rebelando contra o reino de Deus, contra o governo de Deus. Então está havendo uma rebeldia, uma rebelião contra o reino. E aí, trazendo para mim, trazendo para você, como é que estão as nossas atitudes? Em Eva, em Adão. Como é que estão as nossas atitudes? De que maneira você vive? De que maneira nós vivemos? Será que nós estamos submissos ao reino de Deus? Ou nós também estamos ferindo o princípio do reino, nos rebelando? E a nossa vida é uma vida de rebeldia em relação a Deus e as coisas de Deus.
E com isso eu atraio perseguição espiritual na minha vida, onde eu preciso de libertação e eu preciso de uma cura de Deus. Eu preciso ser curado por Deus e eu preciso ser liberto por Deus. Por quê? Porque eu estou ferindo também com as minhas atitudes, assim como Eva e Adão, eu estou ferindo também o princípio de santidade e eu estou vivendo uma vida rebelde em relação ao reino. Eu tenho me rebelado contra o reino de Deus. Eu não me sujeito. Eu estou vivendo, outro dia eu ministrei uma palavra na igreja, eu estou querendo viver do meu jeito. Eu não quero me sujeitar a Deus. Eu não quero fazer vontade de Deus. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero viver do meu jeito, da minha maneira. Não, eu quero Deus, eu quero a salvação, porque eu tenho medo do inferno. E tem muita gente que tem medo de inferno. Então eu quero salvação. Então eu quero Deus, mas eu quero viver do meu jeito. Rebelião contra reino. E reino é governo. Reino é governo. A minha alma não se sujeita. Precisa se converter. Precisa de cura. Precisa de libertação. Você está entendendo? Então quando eu estou vivendo com as minhas atitudes, através das minhas atitudes de vida, eu estou ferindo o princípio de santidade de Deus e me rebelando contra o reino de Deus na minha vida, eu preciso de cura e eu preciso de libertação. E eu só vou ser liberto e curado a partir do momento que eu parar de ferir o princípio de santidade de Deus. A partir do momento que eu parar de me rebelar contra o reino de Deus. A nossa rebelião, ela é abominável. Ah, mas eu estou vivendo do meu jeito, eu estou fazendo do meu jeito, eu até reconheço que eu estou no pecado, mas Deus está me usando, né? Não está acontecendo nada, tá tudo beleza, Deus está me usando, os meus dons estão ativos, né? Está tudo perfeito, tudo bacana, tudo está aqui. Pecado não para dom espiritual, meu irmão, minha irmã. Dom espiritual, dons são irrevogáveis, ninguém tira dom. Deus não tira dom. Então não se iluda, não deixe Satanás te enganar, porque com todo dom espiritual, de repente você está indo para uma separação eterna de Deus, porque você está cheio de dons, no inferno está cheio de dons, tem um monte de gente cheio de dons espirituais lá, a prova está lá em Mateus 7, Senhor, em teu nome nós profetizamos, dom espiritual. Senhor, em teu nome nós temos sinais e maravilhas, dom espiritual. Nós curamos enfermos, sinais e maravilhas, dom espiritual. Senhor, em teu nome, Senhor, nós fizemos e acontecer. E daí? Né? E daí? Pecado não para dom espiritual. Então, para eu receber cura de Deus, eu tenho que parar de ferir o princípio de santidade de Deus. Então, se eu estiver ferindo o princípio de santidade de Deus, eu preciso de cura. Se eu estiver me rebelando contra o reino de Deus, eu preciso de libertação, eu preciso ser curado por Deus. Você está entendendo? Você recebe? Então, o primeiro princípio para eu receber a cura de Deus é que eu preciso parar de ferir o princípio de santidade de Deus e parar de me rebelar contra o reino de Deus na minha vida. Segundo princípio que eu queria deixar com você aqui hoje. Como é que eu vou receber a cura de Deus? Eu preciso vencer o processo de tentação. Você está entendendo? Então, para eu receber cura, eu preciso vencer o processo de tentação. E qual que é o alvo de toda tentação? O homem. O alvo é você. Adão, Eva. O alvo da tentação é você e sou eu. Então existe aqui, o texto revela aqui, existe aqui um processo de tentação acontecendo.
A questão da serpente aqui, e a serpente falar, pode ser literal e pode ser simbólico. Né? Tem muita gente, eu já vi até o pastor Cláudio Duarte falando, a mulher já era para sair correndo, né? Uma serpente falando, o animal falava, já era para ela sair correndo. Isso aqui pode ser simbólico, pode ser uma linguagem simbólica, né? E pode ser, sim, literal. O diabo possuiu porque demônio entra em corpo de animal, ele ama corpo, ele precisa de corpo. Então, Satanás escolheu ali a serpente e entrou no corpo da serpente e falou com a mulher lá, e a mulher não teve medo, né? E tudo jóia. Mas pode ser simbólico, como também pode ser literal. Então existe um processo de tentação. E aí a serpente vem e começa a conversar com ela. Ei, vocês não podem comer de tudo que nem... Podemos? Não, nós podemos. Deus só falou que nós não podemos tocar e nem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se a gente comer ou tocar, certamente nós morreremos. E aí Satanás entra com o processo de tentação. Não é bem assim. Vocês podem comer sim, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Vocês se comerem, Deus está falando isso, é para vocês não comerem, porque se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Vocês também vão ter o conhecimento do bem e do mal. Então está acontecendo aqui um processo de tentação. Nós estamos vendo aqui, nós estamos diante de um ataque de Satanás contra a vida de Eva e de Adão. E como é que é o processo de tentação? E isso vale para mim e vale para você, porque ele não mudou em nada. Ele usou a mesma estratégia com Jesus, só que Jesus rebateu Satanás na palavra. Ele distorceu a palavra e o Senhor Jesus rebateu ele na palavra. Eva não teve essa maturidade, não teve esse conhecimento, não teve esse discernimento e não resistiu na palavra. E ela caiu, né? E Adão também caiu. Então, como é que é o processo de tentação? Como é que Satanás faz? Eu preciso entender que a batalha espiritual é pela minha mente. A única arma que eu tenho contra o reino das trevas, contra o diabo, é porque é que ele não sabe o meu pensamento. Deus é onisciente, Deus sabe. Antes que eu esteja falando, verbalizando, tornando os meus pensamentos em palavras, Deus já sabe o que eu vou falar, Deus sabe o que eu estou pensando. Agora ele não. Como ele não conhece, ele vai trabalhar com sugestões, ele vai lançar dardos inflamados para que possa serem alojados na minha mente, porque a guerra espiritual é pelo domínio da mente do homem. Você está entendendo? Nós estamos entendendo? Então como é que como é que é o processo de tentação? A minha mente vai ser atacada com mentiras. O que ele está fazendo com Eva aqui? Vou hidratar aqui um pouquinho. O que ele está fazendo com Eva aqui? Ele está atacando a mente de Eva com mentiras, distorcendo a verdade, dando uma distorção na verdade, e está atacando a mente de Eva com mentiras. Como é que funciona o processo de tentação? As emoções e a nossa vontade são atacadas com tentação. Então, a mente, ele ataca com mentiras, a mente é atacada com mentiras, e as nossas emoções e a nossa vontade são atacadas por tentação. Então vamos lá para o texto? Eva viu o fruto. Olha, ela viu. Então, ela viu a imagem, escute isso, guarde isso no seu coração. A imagem gera pensamentos. Então, ela viu o fruto,
viu que era bom, viu que era agradável, desejável, desejou, viu, transformou em pensamentos. Os pensamentos geram sentimentos e foram gerados sentimentos então na vida dela. Os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram ação e reação. Então ela viu, gerou pensamento, gerou desejo e ela então tocou e ela então comeu. Ação e reação. Então Eva viu, era agradável aos olhos, árvore desejável para o entendimento, tomou do fruto e comeu. Então, como é que eu vou receber cura de Deus? Primeiro, parando de ferir o princípio de santidade de Deus e parando de me rebelar contra o reino de Deus na minha vida. Segundo princípio, vencendo o processo de tentação. Jesus venceu. O segundo Adão venceu o processo. E venceu não na sua força, não no seu intelecto, não na sua capacidade, mas venceu na palavra. É na palavra. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Terceiro princípio que eu queria deixar aqui com você. Como é que eu vou receber a cura de Deus? Sempre recapitulando para a gente memorizar, parando de ferir o princípio de santidade de Deus, vencendo o processo de tentação. Terceiro princípio, parando de escolher o mal. Parando de escolher o mal. Deus não estabeleceu uma limitação de escolha. Então Deus aqui, ele não estabelece uma limitação de escolha, mas Deus estabeleceu aqui o bem e o mal. Vamos repetir para a gente entender? Deus então não estabeleceu uma limitação a Adão e Eva de escolha. Não, ele não está estabelecendo. Ele estabelece o bem e o mal. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você tem o direito de escolher, Adão. Eva, você tem o direito de escolher. Se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Ok? Então a nossa liberdade, escute isso, a nossa liberdade de escolher nos faz seres humanos, nos faz homens. Então a minha liberdade de escolha me faz homem, me faz ser humano. Deus, ele nos dá possibilidades de escolher para que você possa fazer a escolha certa. O que Eva escolheu aqui? O mal. Ela não escolheu o bem. Deus não estabeleceu limite de escolha. Mas Deus, ele estabelece o quê? O bem e o mal. E o que Eva escolheu? Ela escolheu o bem? Não, ela escolheu o mal. Então, para eu receber cura de Deus, eu preciso parar na minha vida de escolher o mal. Você precisa parar na sua vida de escolher o mal. E Deus sempre vai te dar a possibilidade de você fazer suas escolhas. Deus sempre vai te dar a possibilidade de você escolher. Agora, o que você precisa fazer para receber a cura? Fazer a escolha certa. Escolher o bem e não escolher o mal. Você faz a escolha, eu faço a escolha. E a escolha me faz. Ela escolheu aqui o mal. A escolha dela fez ela. E aí vão vir as consequências, né? Se você pegar o capítulozinho aí e continuar dando sequência, você vai ver que vão vir as consequências da escolha errada dela, da escolha pelo mal na vida dela. E o que é o mal? É a ausência do bem. O que é mal? A ausência do bem. Então Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Deus criou a possibilidade de não se escolher o bem. Deus não cria o mal. Deus cria a possibilidade de não se escolher o bem. A escuridão não existe por si mesma.
As trevas não existem por si mesma, ela só existe por ausência de luz. Então as trevas só existem por ausência de luz. Uma pequena luz dissipa as trevas. Uma pequena luz dissipa as trevas. Então o mal não é um ente em si mesmo. O mal é a ausência do bem que Deus separou para que vivêssemos nele. Vou repetir para você: o mal não é um ente em si mesmo, o mal é a ausência do bem que Deus separou para que vivêssemos nele. Então, como é que eu vou receber cura de Deus? Como é que nós vamos receber? Primeiro, parando de ferir a santidade de Deus. Segundo, vencendo o processo de tentação. Terceiro princípio, parando de escolher o mal. Então pare de escolher o mal. Você sabe que é errado, você sabe que não agrada a Deus, mas você escolhe fazer o mal. Eu escolho fazer o mal. Rebelião contra o reino, fazer do meu jeito, não fazer a vontade de Deus. Nós estamos entendendo? Você está entendendo? Nós estamos conseguindo entender os princípios? Então como é que eu vou receber cura de Deus? Eu preciso parar de ferir o princípio de santidade. Então pare de ferir o princípio de santidade. Eu preciso vencer o processo de tentação. Tentação, ela vai existir o tempo inteiro. E eu tenho que estar pronto, preparado. É melhor você confessar tentação do que você confessar pecado. Então, eu preciso vencer o processo de tentação, assim como Jesus. E Jesus ali, mas ele era Deus. Não, ele estava ali como 100% homem e venceu o processo de tentação. Terceiro, eu preciso parar de escolher o mal. Pare de escolher o mal na sua vida. Quarto princípio para a gente caminhar, eu quero ver se eu deixo 5 princípios aqui hoje para a gente orar e a gente dar sequência amanhã. Amanhã eu espero você, 19h30, para a gente estar caminhando aqui no nosso seminário de cura interior. Quarto princípio, parando, como é que eu vou receber a cura de Deus? Parando de transferir responsabilidades. Como é que você vai receber cura de Deus e vai ser liberto? Parando de transferir responsabilidades. A responsabilidade, escute, a responsabilidade do pecado é minha, é nossa. A responsabilidade do seu pecado é sua, é minha. Foi o diabo, porque o diabo estava furioso, o diabo se levantou. Não, a responsabilidade do pecado, do seu pecado é sua. Por quê? Porque pecado é escolha, querido. Minha irmã, pecado é escolha. Ninguém peca se não quiser. Por quê? Porque eu escolho. Eu escolho pecar. Pecado é escolha. Não é Satanás que te faz pecar. Satanás fez Eva pecar aqui. Satanás arrancou o fruto da árvore, abriu a boca, come. Não, ele não obrigou Eva, não. Ele entrou no processo de tentação. Ele atacou a mente dela com mentiras. A imagem gerou pensamento, sentimento, e o sentimento, ação e reação. Ele lançou os dardozinhos inflamados dele, e ela aceitou. Ela preferiu dar ouvido à voz da serpente do que dar ouvido à voz de Deus. Então o que acontece? Pare de transferir responsabilidades. A responsabilidade do seu pecado é sua.
Ah, pastor, mas é sua responsabilidade. Pare de transferir. Não é Satanás que nos faz pecar, não é, o diabo não fez Eva pecar, não fez Adão pecar. Não me faz pecar, não te faz pecar. Satanás não pode pecar pelo homem. É eu que peco, Satanás não peca por mim, não. Ah, foi o demônio, não, é você, João, é você, Adão, é você, Eva, é você, escolhas suas, escolheu o mal, né? Não escolhe o bem, mas escolhe o mal, né? Então Satanás não pode pecar pelo homem. Pecado é ato de vontade. Você decidiu. Eva decidiu. Adão decidiu. Satanás nunca irá tomar o seu lugar para pecar no meu lugar e no seu lugar. Nunca. Não é ele que me faz pecar. Pecado é escolha. Então, para eu receber cura de Deus, eu preciso parar de transferir responsabilidade. E logo para frente, quando Deus vem, né? Adão, onde tu estás? Aí ele está escondidinho lá com Eva, porque ele pecou, corre para esconder. E a gente é assim, né? Eu já tive um moço que foi ovelha amiga, que ele falou, pastor, quando eu vi o senhor, eu corri e escondia. Por quê? Porque eu sabia que o senhor ia me... E eu estava no pecadão, pastor. E então eu escondia. Adão foi esconder, né? Ele corre para se esconder de Deus. Então, Satanás nunca irá tomar o seu lugar. Aí o que acontece? Mais para frente um pouquinho, o Adão, quando eu falei assim, eu estava nu, Senhor, eu botei essas folhinhas aqui porque eu estava nu. Ué, como é que você sabia que você estava nu, Adão? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Transferindo responsabilidade do pecado. Eva obrigou ele a comer. Eva também abriu, amarrou ele todo, esperou ele dormir, né, como Dalila lá com Sansão, esperou ele dormir, amarrou ele todo com corda virgem e pegou o fruto, abriu a boca e colocou o fruto, fez ele mastigar, fez ele engolir. Foi isso que Eva fez? Não. Ele comeu porque ele quis. Ato de vontade. Pecado é ato de vontade, é escolha, é decisão. Ele decidiu, ele comeu, ele tomou a decisão de comer também. Ele não era obrigado, ele podia ter falado não para a mulher dele. Ei, não vou comer, Eva, porque Deus falou que se eu comer eu morro, eu não vou comer. Não, mas se eu comi e não morri, pode comer, não vai fazer mal não, é delicioso, é maravilhoso, você vai ver que coisa tremenda, que experiência linda você vai ter. Ele poderia ter ficado o quê? Com a palavra de Deus, com Deus. Mas ele também se rebela contra o reino de Deus na vida dele. E ele também fere o princípio de santidade de Deus. Então ele fere o princípio de santidade, ele fere, né, a santidade de Deus, e ele se rebela contra o reino, contra o governo de Deus, contra a vontade de Deus. E aí o mal entrou na criação. E devido a esse mal, devido a essa queda, devido a essa herança que eu recebi, eu preciso de libertação. E eu preciso de cura, meu irmão. Você precisa de libertação. Ah, pastor, eu sou crente, é você mesmo. Libertação é para justo mesmo. Leia lá Provérbios 11:8. É para você mesmo, é você mesmo, é com você mesmo que Deus quer trabalhar. Para de ficar aí transferindo responsabilidade, culpando os outros. Ah, não, é porque a vida que eu vivi, é meu pai, é minha mãe, é meu marido, é minha mulher, são os meus filhos, é o tipo de vida que eu tive, aí eu sofri demais, aí eu fui rejeitado, eu fui isso, eu fui aquilo, o problema meu é isso, o problema é... Para de transferir responsabilidades. O seu problema é você. O problema está em mim, está em você. Não está no outro, não. A minha mulher tem que mudar, meu marido tem que mudar, minha família tem que mudar, todo mundo tem que mudar, está todo mundo errado. Não, é você que é o problema. Eu é que preciso de mudança, eu é que preciso de libertação, eu é que preciso de cura da parte de Deus, e eu preciso parar de transferir responsabilidades. Eu preciso assumir responsabilidades na minha vida.
Então pare de transferir responsabilidades. A culpa do seu pecado é sua. O seu pecado é sua escolha. É você que está escolhendo pecar. Ninguém está te obrigando. O diabo não te obriga a nada. Ah, mas ele é muito difícil, está furioso. Ah, o diabo está isso, o diabo está aquilo. Não. A culpa é sua. Assuma a sua responsabilidade. Assuma as suas responsabilidades. Pare de transferir responsabilidades na sua vida. Você está entendendo? Nós estamos entendendo? Você está entendendo? Pare de transferir responsabilidades na sua vida. Fechar aqui o nosso primeiro dia. Que bom, né? Que bom que nós estamos aqui. Eu espero que você esteja aberto para receber de Deus, esteja aberto para receber do Espírito Santo de Deus e que você possa estar recebendo a cura de Deus, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar na sua vida, no seu coração, trazendo à sua memória tudo aquilo que dá esperança, tudo aquilo que você precisa, jogando luz sobre todas as suas trevas e trazendo a palavra de poder, a palavra de cura, de libertação para a sua vida e para a minha vida. Então vamos recordar para a gente fechar. Como é que eu vou receber cura de Deus? Primeiro princípio, parando de ferir o princípio da santidade de Deus, parando de ferir a santidade de Deus. Segundo princípio, vencendo o processo de tentação. Terceiro princípio, parando de escolher o mal. Quarto princípio, parando de transferir responsabilidades. E quinto e último princípio do dia de hoje. Como é que eu vou receber cura de Deus? Parando de distorcer a palavra de Deus. Como é que eu vou receber a cura de Deus? Parando de distorcer a palavra de Deus. O que Satanás faz aqui com Eva? Ele distorce a palavra. Ele está distorcendo a palavra de Deus. Escute o que eu vou te dizer da parte de Deus. Toda distorção da palavra de Deus é diabólica. Vou repetir para você. Toda distorção da palavra de Deus é diabólica. Toda distorção da palavra de Deus procede do maligno, procede do diabo. Eva aceitou a distorção da palavra. E tem gente que infelizmente é assim. Não tem firmeza. Por que Eva não venceu o processo de tentação? Porque ela não tinha firmeza nas suas convicções. Ela não tinha firmeza na palavra. Porque se ela tivesse firmeza na palavra, ela rebateria Satanás com a palavra. Não, Satanás. Eu vou ficar com a palavra de Deus e Deus é que vai trazer revelação do conhecimento do bem e do mal para a minha vida. Não é que eu não vou ter conhecimento, vou ter. E quem vai trazer revelação para mim é Deus. E eu vou obedecer a Deus, né? Eu vou continuar obedecendo a Deus. Eu não vou me rebelar contra o reino de Deus, eu não vou pecar contra Deus, mas eu vou permanecer com aquilo que Deus falou. Ei, não vou comer, não quero. Ai, não, mas é bom, é gostoso. Não, eu vou ficar com a palavra de Deus. Mas ela aceita a distorção. Hoje a gente está vivendo um tempo de distorção, que é cumprimento da palavra, porque Paulo vai falar a Timóteo, que nos últimos dias o Espírito diz expressamente que surgiriam ensinamentos de demônios, e hoje nós estamos vivendo isso. Jesus falou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, hoje nós estamos vivendo isso. Hoje eu tenho visto pessoas em redes sociais, em mídias sociais, em internet, em YouTube, um monte de gente distorcendo um monte de princípio bíblico. Ei, não, dízimo é mentira. Olha, a palavra precisa ser revista e atualizada, a palavra está ultrapassada. E princípio não, o princípio disso, o princípio daquilo. Distorções.
Bíblia tem lacuna, Bíblia não é a palavra de Deus, Bíblia contém a palavra de Deus. Distorções, toda distorção da palavra de Deus é diabólica. Toda distorção da palavra de Deus procede do maligno. É o que está acontecendo aqui. E ele também vai distorcer a palavra. Só que Jesus tinha conhecimento. Jesus era o verbo, era a própria palavra encarnada. Ei, ele se lascou, ele se deu mal. Por isso, crente, que você precisa de palavra. Por isso que Jesus falou em João 8:32, e conhecereis a verdade, e o conhecimento não é intelectual, o conhecimento é empírico, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Jesus venceu a tentação, o processo de tentação, porque ele tinha palavra, firmeza. Agora, se é um crente geleia, o irmão gelatina, a irmã angu, que qualquer coisinha abala, qualquer ventinho abala. Quantas pessoas que eu conheço? Em Pará de Minas eu tive um caso de um moço que era da nossa igreja lá, não era pastor na época, mas ele era da nossa igreja, e veio um ventinho de doutrina lá, abalou, abandonou a fé e foi seguir heresia, distorção de Bíblia, distorção de palavra. Satanás, ele dá outro sentido à palavra. Ele vem para você e sopra para você, e a palavrinha, Eva e Adão: ei, não tem problema não, pode, está todo mundo fazendo, está todo mundo vivendo, não é dessa forma não. Não, isso é radicalismo. Isso é radicalismo. É radical. Não, meu irmão. É radicalismo não. É princípio. Não quebre princípios, porque o princípio te quebra. Eles quebraram o princípio aqui da santidade. Eles se rebelaram contra o reino e a quebra do princípio quebrou o homem e a mulher. Quebrou Adão e Eva. Então, Eva aceitou a distorção da palavra. E Satanás, ele dá outro sentido. Hoje eu vejo pessoas mudando símbolos. Você muda o símbolo, você muda o sentido. Então não mude símbolos. Eu não mudo o símbolo. Ah não, vamos mudar o símbolo do batismo. Você muda o sentido, meu irmão. Ai daquele que mudar um i ou um tio no livro dessa profecia. Ai daquele. Então, toda distorção é diabólica. Toda tentação, olha, escute, recebe aí esse princípio aí. Toda tentação é uma promessa de falsa plenitude. Toda tentação é uma promessa de falsa plenitude. Então o que ele está fazendo ali? Eles eram plenos, gente. Eles eram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles eram plenos. Aí Satanás vem com a tentação, né? Com uma promessa de falsa plenitude. Olha, pode comer. Porque se você comer, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal e você será como Deus. Então, o que ele está fazendo? Distorcendo a palavra, né? Toda distorção é diabólica, e a tentação, toda tentação é uma promessa de falsa plenitude. Eles estão oferecendo uma falsa plenitude para ela, coisa que ela já tinha. Ela era plena, Adão era pleno, e ele então está oferecendo uma promessa de falsa plenitude. Não se deixe enganar. Que Deus, que o Espírito Santo possa estar agindo na sua vida no dia de hoje, e que hoje você receba de Deus, que hoje você vença etapas na sua vida. Como é que você vai receber a cura? Parando de ferir a santidade de Deus. Segundo, vencendo o processo de tentação. Terceiro, parando de escolher o mal. Quarto,
parando de transferir responsabilidades e quinto princípio, parando de distorcer a palavra de Deus. Você recebe? No dia de hoje, eu queria orar com você. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro dia. Que bom que você veio. Que bom que você está aí. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo ele esteja agindo na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, muito obrigado por esse primeiro dia, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado pelos princípios ministrados aqui, ó Deus, no dia de hoje, nessa noite. Que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração. Que o Senhor trabalhe com cada vida, com cada coração que está participando desse seminário. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo que trouxe, chamou, colocou essa pessoa do outro lado, que o Teu Espírito Santo esteja tendo liberdade de ação nessa vida agora. Repreenda todo o mal, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que assola, mas começa a agir nessa vida e nesse coração, começa a trazer revelação das Tuas verdades espirituais, começa a quebrar toda a fortaleza espiritual nessa vida, nessa mente, nesse coração, em nome de Jesus de Nazaré. Começa, Senhor Deus, a operar o Teu milagre, começa, Senhor Deus, a jogar por terra tudo que assola, toda tristeza, toda opressão, toda angústia, todo medo, toda insegurança, toda incerteza, oh Deus, em nome de Jesus de Nazaré, toda distorção da Tua palavra. Ei Deus, Espírito Santo de Deus, traz revelação, Senhor, traz revelação, traz libertação para essa vida, para essa casa, para essa família, em nome de Jesus, Senhor. Eu entrego essa vida nas Tuas mãos, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória a favor dessa vida no dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, e receba, Senhor, a nossa adoração. Ei, Senhor, perdoa os meus pecados diante do Senhor, receba a minha adoração aqui, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor esquadrinha os nossos rins, no nome de Jesus, Senhor, receba a minha adoração aqui, Senhor, a minha oferta diante do Senhor, Deus, e leva, Senhor, porque a Tua palavra, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o Senhor levou sobre si a nossa iniquidade, Senhor, que a nossa oferta leve a iniquidade, que a iniquidade dessa vida seja levada através da oferta, daquilo que nós estamos ofertando ao Senhor, em nome de Jesus. Receba, Pai, receba a nossa adoração. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse seminário, que ele possa produzir frutos, ó Deus, frutos, Senhor, que nós tenhamos testemunhos de pessoas que estão sendo curadas, restauradas e libertas através desse seminário, em nome de Jesus de Nazaré, para a glória do Teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Você recebe? Receba aí a libertação e a cura. A responsabilidade da sua libertação e da sua cura é sua. Eu vou ficando por aqui. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Goiânia, Minas Gerais, Seminário de Cura Interior. É o nosso seminário CI online. Até amanhã, eu te espero amanhã às 19h30. Deus abençoe.